padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, a graça de um coração aberto, para que ao proclamar a palavra nós a possamos acolher amorosamente e assim a força da sua interpelação nos ajude a percorrer um caminho na direção do bem, da verdade e do amor. E assim nos tornarmos no coração do mundo o que devemos ser, porque filhos e filhas do Deus da paz, instrumentos da sua construção entre nós. Vamos acolher a advertência que o Senhor nos faz quando diz: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos ficaram questionados e queriam saber entre si: será que é porque não temos pão? Nossa mentalidade, meu irmão, minha irmã, pode ser nossa grande pedra de tropeço. Somos, portanto, desafiados a ampliar nossa compreensão, salvando-nos da deletéria pretensão de compreendermos tudo adequadamente. Interpelante é o que tomo dos comentários sobre os Salmos de Santo Ambrósio, quando ele comenta: Moisés representa a lei porque é o intérprete da lei, mas a perfeição da lei é Jesus Cristo. Reinou, pois, o pecado no mundo, e no pecado a morte, cruel e intolerável castigo do pecado. Mas, ainda hoje, seria insuficiente o auxílio da lei se o próprio Jesus não tivesse vindo à terra assumindo a nossa fraqueza. Ele era o único a quem nossos pecados não podiam acabrunhar nem inclinar suas mãos. Que se inclinou até a morte e morte de cruz, na qual, estendendo as mãos, ergueu o mundo agonizante, levantou os mortos e atraiu a si a fé de todos os povos, dizendo ao homem: hoje entrarás comigo no paraíso. Arrancar e plantar, como diz o profeta Jeremias, é exatamente isso: arrancar os vícios e plantar algo melhor no coração de cada um de nós. A esse respeito falou Moisés de modo muito claro no Cântico do Êxodo: vós os conduzireis e plantareis no monte da vossa herança, no lugar onde firmastes a vossa santa morada. Pede ele ao Senhor que introduz o seu povo naquele excelso viveiro de virtude e sabedoria, para plantá-lo em sua terra e instruí-lo nas disciplinas celestiais, preparando nele o seu santuário. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor concede não por direito de herança, nem em consideração aos nossos méritos, mas por sua graça benevolente. Como poderíamos voltar para o lugar onde não fomos capazes de permanecer, senão amparados pelo privilégio da redenção eterna? Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Amado irmão, amada irmã, a nossa vida é profundamente desafiada a compreender qual é verdadeiramente o sentido da presença amorosa de Deus. Muitas vezes confundimos o caminho e a direção, assim como os discípulos de Jesus,
que pensavam quando ele lhes faz recomendação importante ser em razão de terem esquecido de trazer pães na barca, pois ali só tinham um pão. A advertência era o mais importante. Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, exatamente para dizer: é preciso cuidar para que certa compreensão não entre em nosso coração e nos desvie do caminho, mas nós nos tornemos capazes de verdade de viver e de compreender a força do amor de Deus. Jesus perguntou-lhes: por que discutis entre vós a respeito da falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? O Senhor então vai ajudá-los a compreender. Não vos lembrais, diz ele, de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Foram 12. O mesmo ele perguntou: e quando eu reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? 7. Jesus diz: e vós ainda não compreendeis? Esta é a pergunta que devemos nos fazer diante de cada pessoa, das circunstâncias da vida e especialmente de nosso Deus. Ajuda-nos muito o que reflete nos sermões contra os arianos Santo Atanásio. Ele diz: na sabedoria posta em nós, tendo a capacidade de saber e de compreender, nós nos tornamos aptos a receber a sabedoria criadora e por ela conhecer a Deus nosso Pai. Porque quem tem o Filho tem também o Pai, e quem recebe o Filho recebe aquele que o enviou. Portanto, meu irmão, minha irmã, é a sabedoria de Deus, a mesma que anteriormente, por sua própria imagem, impressa nas criaturas, e por isso a chamamos sabedoria criada, se fazia conhecer não somente a si, mas ainda através de si, o seu Pai. Depois ele, ainda que é o Verbo, fez-se carne, como disse São João, e destruída a morte e libertada a nossa raça, manifestou-se a si mesma e em si também ao Pai, de modo ainda mais claro. Daí estas palavras: dá-lhe que te conheçam a ti, único verdadeiro Deus, e ao que enviaste Jesus Cristo. Por isso a terra inteira está cheia de seu conhecimento. Na verdade, um só é o conhecimento que temos do Pai através do Filho e do Filho através do Pai. O Pai alegra-se com a única e mesma alegria com que o Filho se delicia no Pai, dizendo: era eu que fazia sua alegria, em sua presença cada dia eu me deliciava. Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Não podemos nos deixar levar, senão nos conduzindo pela força da sabedoria de Deus. E Ele, Cristo, é essa sabedoria em nós trabalhada pela força do seu Espírito Santo. Supliquemos a Deus dessa compreensão, para que assim nós possamos caminhar na força do seu amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor
Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.